27 deputados já se inscreveram para fazer uso da palavra. Tem a palavra o deputado Mathiesen. Muito obrigado, senhor presidente substituto, senhor secretário, seus colaboradores. A criação de uma cidade inteligente já é uma tendência mundial. Quanto a esta matéria, e segundo os inquéritos realizados, o trânsito é a questão que mais se preocupa a população, porque as nossas ruas são estreitas, contando com uma população demográfica por volta de 600 mil. E por isso, e contando com 30 milhões de passageiros anualmente, vai ser de fato um grande problema do trânsito para nós. Por conseguinte, controlar o trânsito é uma questão que merece a nossa atenção e que foi já avançado pelo governo, avançar com uma série de medidas, melhorando as nossas instalações e equipamentos para o controlo do tráfego. E também na SLAC da Vossa Excelência também define a utilização da medida, de uma medida inteligente para controlar o trânsito, como, por exemplo, quanto à taxa de aumento de veículos motorizados, houve, em 2016, a taxa de crescimento foi de 0. Em 2007, também houve um aumento negativo. Quanto ao número de pessoas a utilizar os autocarros, de fato, a taxa tem vindo a subir. E que muito melhorou o nosso trânsito, melhorando todo o ambiente. Quanto ao trânsito inteligente, este conceito deve, então, aplicar a nova tecnologia, bem como a computação neve e a recolha de dados através do sistema eletrônico. E, aliás, a DESAD, há meses atrás, também criou uma plataforma para aceder aos dados em relação à situação de trânsito de Macau, incluindo também o fornecimento de várias aplicações relativas a informações do trânsito. Mas, ao fim e ao cabo, naturalmente, a população tem vindo sempre a exigir para que haja mais melhorias. Por isso, apresenta as seguintes sugestões. De fato, temos que ter em conta, tal como a entrada em funcionamento da ponte Hong Kong, Zhuhai, Macau. Verificamos, então, uma grande transformação no nosso trânsito. Ultimamente, o diretor também referiu para melhorar o trânsito da zona de Pérola Oriental. Projetos já foram avançados por forma a chegar a uma solução. E depois de um diálogo, em meados do mês passado, a província de Guangdong divulgou uma notícia no sentido de permitir os nossos veículos circular no interior da China, na província de Guangdong, sem necessitar de uma autorização prévia. E espero que possa, de fato, da nossa parte, estudar com os serviços congêneres do interior da China para que a utilização da ponte Hong Kong, Zhuhai, Macau possa ter também um tratamento específico para os veículos de Macau. Em relação às passadeiras, zebras, de fato, também se verifica a falta de iluminação em Macau, também noutras cidades. Pode, então, nas berbas das ruas, em colocar alguma iluminação para melhorar o ambiente. E quanto aos semáforos, se nós pudermos, então, introduzir um sistema inteligente por forma a ajustar o tempo das luzes do semáforo, eu creio que isto também vai contribuir para o aperfeiçoamento e fluidez do trânsito. E, por outro lado, no que diz respeito à segurança rodoviária, tem vindo a média anual de casos de acidentes rondavam por volta de 15 mil.
mas que ultimamente estamos a ver que há uma redução desse fenômeno em Macau. De fato, também temos que prestar muita atenção, porque a densidade é bastante entre as viaturas e os peões. Por isso, espero que as autoridades competentes possam prestar uma maior atenção por forma a atingir a meta principal, que é zero acidente de aviação. Para o efeito, também há que contar com a manutenção e a conservação das viaturas e também, se no caso dos condutores violarem as regras rodoviárias, devem, não sei se é possível, introduzir medidas como as outras cidades vizinhas aplicam, tente então frequentar um curso de aprendizagem. Ora, por outro lado, para melhor atingir este objetivo de Macau ser uma cidade inteligente, eu espero que, de fato, o governo, o seu secretário, possa ter em conta as sugestões que acabei de referir. Quanto ao controle de veículos, espero que possa... porque o seu secretário referiu que pretendia reduzir a taxa de aumento para 3,5%. De fato, já estamos a ver os efeitos, mas o essencial é ter também em conta outras medidas, porque muitas políticas já foram implementadas. Então, para o ano, quanto ao controle de veículos, quais são as novas medidas que o seu secretário pensa em implementar? Obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Fung Ka-chiu. Obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, em primeiro lugar, tenho que fazer um elogio sobre a liderança do senhor secretário. A Ponta Zoá, Hong Kong, Macau, então já entrou em funcionamento no dia 24 de outubro. Depois da entrada em funcionamento, os postos fronteiriços começaram a funcionar a 24 horas. E não houve sobressaltos no funcionamento desses postos fronteiriços e já reparei que na página eletrônica da ZAT já então revelaram as informações mais atualizadas, os dados do primeiro mês da entrada em funcionamento da ponte. De acordo com essas informações, no posto fronteiriço, o número de passageiros, de passagens, já atingiu 820 mil passageiros. Entrada 60% e saída 40%. Mas nós ainda não sabemos o balanço em geral, mas acreditamos que todos vieram a Macau tendo em conta essa mega estrutura ou infraestrutura. Tendo em conta a entrada em funcionamento desta ponte, o posto fronteiriço, se calhar, daquela zona vai ser o terceiro maior posto fronteiriço. O primeiro é o posto das Portas do Cerco, porque ainda tem 3.488 mil turistas ou passageiros que passam. E depois ainda temos 2 postos fronteiriços, um ainda na Taipa. E segundo uma entrevista da senhora diretora Wong, numa entrevista, tendo em conta que de novas formas de fazer viagem, através, por exemplo, desta nova ponte, então sabemos que há os terminais marítimos, a passagem de passageiros diminuíram. E no ponto 2.8 do senhor secretário, sabemos que o terminal marítimo da Taipa, as obras da terceira fase, as obras vão estar concluídas em finais de 2019. E sabemos que os pontos para as embarcações vai aumentar de 6 para 10, e as instalações complementares também vão ser melhoradas. Por exemplo, da sala de embarque, entre outras. E estamos que a capacidade desses terminais estão a aumentar. No entanto, tendo em conta a entrada em funcionamento da nova ponte, num curto espaço de tempo,
os terminais marítimos de Macau e de Taipa também conseguiram sortir os seus defeitos de triagem, de desvio de passageiros. Assim, gostaria de perguntar ao governo, o governo vai aproveitar desta transformação das formas de passagem fronteiriça dos novos turistas, vai então redefinir então as funções dos postos fronteiriços das portas do cerco e do porto interior e do porto exterior e ainda do terminal da Taipa. E sabemos que o governo quer transformar Macau numa cidade de turismo e de lazer a nível mundial. E também está a solicitar ao setor do jogo para criar mais equipamentos não-jogo ou elementos não-jogo. Tendo em conta ainda que houve grandes avanços no desenvolvimento do setor de exposição e convenção, mas é ainda a aspiração da nossa sociedade ver este setor a desenvolver-se mais, porque sabemos quais são as nossas capacidades na área da convenção, porque temos algumas vantagens, como temos locais, estabelecimentos, temos instalações de comes e bebes, restauração. E por isso sabemos que já houve muitas atividades que foram realizadas cá em Macau, os eventos internacionais, com mais de 1000 participantes. Mas por que é que este setor de exposição e convenção continua a desenvolver-se de forma lentamente? Por quê? Porque, se calhar, os dirigentes, o pessoal de gestão, porque, como vem do exterior, quando vem a Macau, tem que passar por alguns obstáculos. O que é que eu quero dizer com isto? Por causa do horário dos voos, das viagens marítimas. Isto são barreiras psicológicas para os que estão interessados a virem a Macau para se dedicarem às atividades ligadas a convenções e exposições. Ora, tendo em conta que este setor é importante, pensa então o governo permitir que essas organizações, entidades organizadoras possam usufruir de transporte terrestre, ou seja, passar pela ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, pela ilha artificial e para depois poderem até virem cá a Macau, através da ilha artificial de Hong Kong e ilha artificial de Macau e passar pela ponte para chegar até amanhã, para Macau. Porque sabemos que mesmo a ligação do aeroporto até a ilha artificial de Hong Kong também só demora 5 ou 6 minutos e depois passa-se a ponte e chega a Macau num instante. E isto vai, de certeza, facilitar a vida de quem pretende participar nestas atividades de convenções e exposições para então dissipar esses obstáculos ou barreiras psicológicas dos participantes. E isto também vai poder então ser uma nova partida para Macau poder ter energias e potencialidades para transformar Macau numa cidade turística internacional. Deputado Socarro, senhor vice-presidente, senhores secretários, caros colegas, hoje é a primeira vez que participo no debate das áreas das obras públicas. Temos sempre salientado que na sua tutela há que existir desenvolvimento sustentável. Queria colocar algumas questões sobre o andamento das obras, por exemplo, Hospital das Ilhas e mais o pavilhão desportivo de Monha. E também a quarta ligação, Macau-Taipa. Como é que o senhor secretário pode garantir que não haja derapagens orçamental e também em termos de prazo? Sim, o secretário disse que isto não é um problema, então queria saber quais são as medidas que foram tomadas para esse efeito, porque é que não vão existir mais problemas com a derrapagem orçamental e de prazo. Quando
o problema com a adjudicação, com o concurso público do pavilhão desportivo de Monha, porque para construir este pavilhão desportivo leva mais de 10 anos. Porque é que é assim. Acho que é muito rápido a construção de pavilhão desportivo, porque a partir de 2017 iniciou-se as obras, mas com os problemas na adjudicação das obras e também após o concurso do metro ligeiro, parque de oficina do metro ligeiro, houve também problema com o concurso de Monha. Isto é um gasto de erário público e o público já está à espera há muito tempo, porque, segundo o tribunal, parece que há situações. Há conluio na apresentação da proposta no concurso, portanto, queria dizer o seguinte: segundo a revisão do senhor secretário, na última vez, por causa de obras da CAV, há ações judiciais. Então, como é que pode evitar estes problemas? Então, por que razão levaram mais problemas no concurso de Monha? E quanto à questão de retoma de terrenos no alto de Culuan. Então, como é que o secretário vai recuperar aquele terreno em Culuan? Porque aquele terreno é como o último jardim da nossa região, porque segundo um diploma, porque já foi definido uma zona de proteção em Culuan com uma área de 190 mil metros quadrados. Então, o secretário vai, tendo em conta a lei de planeamento urbanístico, vai proteger os terrenos com recursos preciosos, para evitar a urbanização nestes terrenos. Então, o secretário vai fazer isto em prol do bem-estar das nossas novas gerações. E, além disso, e também a ilha de Culuan, o sul da ilha de Culuan, também vai incluindo na zona onde é proibida a urbanização, porque não existe mais uma ilha de Culuan. Também cheguei a falar com o diretor TAM, porque não estamos satisfeitos com a cobrança de taxa por uso de sacos plásticos, porque não sabemos quantos terminais de incineração é que precisamos. Porque só para a terceira fase da central de iniciação já gastaram 4.500 milhões de petacas. Portanto, eu acho que devemos reduzir os ressídios a partir de fontes. E acho que a falta de serviço e dirigentes com coragem para tomar medidas, porque no Conselho Europeu também já foi definida uma proibição do uso de saco plástico, e em Hong Kong e no interior da China também vão fazer isto, mas nós em Macau ainda estamos a focar na questão de quando o montante é que vai ser cobrado pelo uso de saco plástico. Sim, legislação também constitui um elemento de educação. Se nós não fazemos nada e só aguardamos que se reúnem condições e não legislamos para evitar o uso de saco de plásticos descartável, então só com a educação não chega. Portanto, queria colocar a seguinte questão. Senhor secretário, o seu mandato vai estar a terminar, mas o senhor secretário vai tomar medidas para a proibição do uso de sacos de plásticos, porque há mais de 23% dos resíduos são sacos de plásticos. Para além disso,
quando emissões de gases de escape. Então, eu sei que, através do regulamento administrativo, também as respectivas condições estão restringidas. Em Macau, nas ruas, podemos ver veículos pesados, autocarros de turismo a circular nas ruas, a emitir gases de escape. Porque é que esta situação não é proibida, mesmo que com a restrição de condições, de critérios? Então, por que é que continuar a acontecer estas situações? Então, o senhor secretário já tem uma ideia, já tem um plano para acabar com esta questão, este problema. E quanto à questão de trânsito, sim, devemos controlar a taxa de aumento de veículos, mas devemos também prestar atenção aos exigentes, sim. Portanto, para os cidadãos têm que ter espaços para o estacionamento dos seus veículos. Então, queria ouvir o secretário ou diretora quais são as medidas para o estacionamento de veículos, para além de aumentar os lugares de estacionamento. Então, o governo também chegou a avaliar quais são as zonas que precisam de mais lugares de estacionamento. Quanto ao parque automático e também para alargar o horário para estacionamento durante o período diurno. E espero que após um ano podemos já ver avanços. Dado, senhor, obrigado, Sr. Vice-Presidente, Sr. Secretário. Muito boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre habitação e transportes. Hoje em dia, Macau tem falta de parques de estacionamento e com vista também para alargar as passadeiras, diminuir alguns lugares de estacionamento na rua. No entanto, para resolver o problema dos transportes, de facto, o governo tem que arranjar soluções. Não sei se o governo também vai pensar em disponibilizar parques de estacionamento para os terrenos reavidos pelo governo. Tendo em conta que atualmente o governo AM está a dar importância à renovação urbana e também tendo em conta o problema da falta de parques de estacionamento, não sei se com a renovação urbana podemos também alterar as respectivas leis com vista a que esses edifícios antigos, quando são reconstruídos, possam também construir parques de estacionamento, resolvendo assim também os problemas de falta de estacionamento, quer para automóveis, quer para motociclos. Também foi referido que vai alterar a lei para o estacionamento, bem como também referiu que vai abrir os terrenos reavidos para o estacionamento de automóveis pesados. Não sei se já podemos fazer logo esse trabalho, com vista a que estes automóveis pesados possam já, com maior brevidade, estacionar nesses terrenos, resolvendo assim a falta de espaço de estacionamento. E em relação ao metro ligeiro, o governo referiu que no próximo ano vamos dar início à circulação da linha da Taipa. Então, quais são os trabalhos preparativos que estão a ser feitos agora? Afinal, qual será a tarifa do metro ligeiro? É que depois da abertura da ponte Hong Kong Zhuhai Macau, toda a zona norte sofre de uma grande pressão e no futuro a linha leste do metro ligeiro no futuro poderá resolver os problemas de trânsito da zona norte e melhorar assim toda a política de transporte. E em relação aos shuttle bus dos casinos, atualmente existem cerca de 500 dessas viaturas. E diariamente circulam 8.500 vezes. No passado falou-se para a melhoria desse serviço e
solicitar que os casinos disponibilizem shuttles de 2 pisos. Não sei se é possível, porque na altura foi dito que é um bocadinho difícil, porque os autocarros são muito altos e às vezes é difícil. Mas, no entanto, o shuttle bus vai de um ponto a outro ponto, apenas faz um vai e vem. Então, se aumentarmos o volume desse shuttle bus, isso poderá também ajudar na diminuição da pressão do trânsito. Na terceira Comissão Permanente da Assembleia Legislativa também falou sobre a criação de câmaras de vigilância dentro dos táxis quando se estava a discutir sobre a lei dos táxis. Não sei qual é a opinião do governo, mas de facto os deputados desta comissão concordam com a instalação desse sistema nos táxis. E, de facto, toda a sociedade tem um consenso sobre isto e o governo também está a ponderar isso. Se é por causa da privacidade, eu creio que a transferência de dados pode ser resolvido numa lei especial, tendo em consonância com a lei da proteção de dados pessoais. Uma outra questão é sobre a habitação, porque as casas em Macau são muito caras e as pessoas de Macau é muito difícil de comprar uma casa. E tendo em conta as estatísticas, em 2016, apenas 66% dos residentes de Macau têm casa própria. No entanto, tendo em conta que temos uma grande classe média, não sei como é que a classe média consegue comprar uma habitação, pois não conseguem comprar uma habitação pública, mas também não têm dinheiro para comprar uma casa no mercado privado. No passado, há pessoas que estavam preocupadas que um novo tipo de habitação vai retirar recursos à habitação pública, mas tendo em conta as nossas políticas, por exemplo, na Zona A, prevê-se que há 30 mil habitações. Mas também vai ser desenvolvido habitação privada nesta zona. Mas tendo em conta a habitação para a troca, vai ser criado uma empresa para a renovação urbana. Então, não sei se os terrenos que eram para ser desenvolvidos habitação no privado, não sei se esses terrenos podem ser desenvolvidos para esse novo tipo de habitação, com vista a disponibilizar mais meios à classe média. E por isso espero que o senhor secretário, creio que pode ponderar novamente esta política. E lá, para o próximo ano, vai ser desenvolvido a segunda fase de Monha, vai desenvolver habitação pública na estrada Vailong. Esperemos que todas essas habitações possam ser construídas numa fase breve. Sei que o senhor secretário está a esforçar imenso e os seus colaboradores também, mas esperemos que podemos ter uma calendarização a disponibilizar aos residentes com vista a que eles possam saber quando é que podem ter a sua própria casa. E tendo em conta a alteração à lei da habitação econômica, eu sou da opinião de que não sei se devemos limitar as pessoas com 25 anos é que podem adquirir essa casa. No entanto, esperemos que todos possam ter uma habitação para si. E então, não sei se depois do concurso toda a lista vai manter ou se a lista não vai manter. Então, como é que
podemos proteger os residentes com vista a que todos tenham requisitos para requerer uma habitação econômica e, em especial, devemos também proteger as classes mais vulneráveis. Muito obrigado. Deputada Chan Ho, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, seus colaboradores, caros colegas, muito boa tarde. Tenho umas perguntas, umas questões que queria abordar com o Sr. Secretário, que tem a ver com a habitação, o trânsito, solos, transporte, etc. E agora vou então abordar com o seu secretário em relação a algumas dessas questões que são mais importantes. Por exemplo, nas portas do cerco, o terminal de autocarros, sabemos que muito em breve vai já ser reaberto para ser utilizado. E devido às inundações, e depois de ouvir as opiniões da população, e que foi então escolhido um local para servir de terminal provisório naquela zona. De fato, o seu secretário fez muito trabalho, mas em relação à sua apresentação, na qual referiu à questão do trânsito e o controle de veículos. De fato, nos últimos anos, a taxa de crescimento foi bastante baixa, mas deixamos de continuar a contar com 250 mil veículos e 110 veículos ligeiros, 120 motas. Daí que se verificou sempre o problema da falta de lugares de estacionamento, quer nas ruas, quer nos autoasilos. Mas que muitas pessoas já há anos atrás propuseram no sentido de construir autoasilos de uma forma de armazém. Porque houve, aliás, já uma discussão sobre esta matéria, se calhar a falta de conhecimentos em relação a esse tipo de construção, mas, aliás, já é um método bastante comum aplicado noutros países e regiões. Não será que agora devemos retomar esta questão para ser reestudada e reanalisada? O que é que o Sr. Secretário pensa nessa questão? Por outro lado, estamos também a verificar que os lugares de estacionamento, quer para os automóveis ou motas, sobretudo motas que à noite vimos sempre que são vazios, não são ocupados. Não será que durante esse período de tempo, sobretudo naquelas zonas onde marcadas para as motas, serem libertadas para o estacionamento de automóveis? Não sei se o seu secretário pode ou não pensar nesta solução. Por outro lado, em relação a alguns terrenos desaproveitados, naturalmente, se não estiverem aproveitados, não será que podemos aproveitá-los para ser um recinto de lazer para a população? Para que a nossa população tenha mais um espaço onde pode praticar desporto, fazer um pouco de exercício ou descansar. Ou até, se calhar, dar uma prioridade a esses terrenos para serem espaços de exercício ou de desporto para os estudantes. Não sei se é possível, Sr. Secretário, em dar prioridade a esses terrenos desaproveitados para torná-los em recintos de desporto para os estudantes, porque, de fato, o crescimento do nosso jovem é rápido. Se tiverem os nossos jovens esperar por mais 3 anos, provavelmente já cresceram, porque, de fato, o ritmo de crescimento é muito rápido. Daí que já não valia a pena. Então, se conseguirmos já agora proporcionar aos nossos jovens recinto de desporto para a prática de exercícios, isto muito contribui para o crescimento saudável dos nossos jovens. Para além disso, alguns deputados
também preocupa com a questão de proteção ambiental. Sei que o seu secretário já trabalhou bastante nesta matéria, nesta área, mas também estou a ver que as linhas de ação governativa para o próximo ano também têm muitos trabalhos nesse sentido. Foi, então, referido à recolha de resíduos alimentares. Agora já não sei se o número que agora vou adiantar ainda é correto. 32 estabelecimentos de restauração já aderiram ou vão aderir nesse plano de recolha de resíduos alimentares. Mas se for correto, então parece-me que é muito pouco. A recolha é só meramente menos de 10% de todos os estabelecimentos de restauração. O que é que pensa o seu secretário, então, nessa questão? E também a Direção dos Serviços de Proteção Ambiental já avançou com muitas soluções, muitos planos, a recolha de baterias, de pilhas, plano de amigo, do ambiente verde. Muitas medidas, atividades foram lançadas por esta direção. Mas creio que é o essencial, para além de consolidar o trabalho feito, deve avançar com novas medidas e também ter uma certa criatividade na definição de medidas e políticas. Creio que nas escolas, que de fato também o seu secretário trabalhou muito e também conseguimos ver alguns resultados, mas só que nos olhos da população os efeitos não foram notórios. Então, o que é que pensa o seu secretário? Outra questão que tem a ver com o acesso de Chimau. Quanto às obras, as pessoas muito se preocupam com o andamento dessas obras e que deve, em princípio, no próximo ano, pode já entrar em funcionamento e vai ser uma ligação, um posto que funciona 24 horas por dia. E daí que a população muito se preocupa, só que depois da sua entrada em funcionamento, será que isto também vai afetar o nosso trânsito, tal como acontece com a ponte Hong Kong-João-Macau? Daí que, se tivermos já este posto de Chimau, a par desta construção, termos também medidas complementares nos seus arredores, então espero que o seu secretário nos possa avançar com algum detalhe, porque se não tiver, então deve já agora começar a planear, porque não nos podemos esquecer que o tal posto vai funcionar 24 horas por dia. Por outro lado, quanto à rede 4G, vou falar mais tarde. Faça favor, Sr. Secretário, para dar respostas a estas questões. Senhor Presidente, senhores deputados, sim. Anotei 40 questões, perguntas. Não sei, em tão curto espaço de tempo, como conseguir responder a tantas questões. Obrigada pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado Machis. Sim, não são muitas as perguntas, outros colocaram mais. Quanto ao trânsito, já vos disse, não basta uma ou duas medidas para resolver tudo. Mas já fizemos algo para, então, conseguir resolver alguns problemas. Por exemplo, do controle do número de veículos. Agora, quanto aos automóveis e motas, há 4 anos, em comparação, o número de há 4 anos é o mesmo. Não houve aumento do número de veículos, automóveis e das motas. O que é que eu fiz? Não sei. Fiz pequenas coisas, mas depois conseguimos estes resultados. Para trânsito, temos que adoptar muitas medidas, por exemplo, para os autocarros, para a sinalização, para os semáforos, etc. Agora,
240 mil e 239 mil. O número igual a de 4 anos. Estamos a envidar esforços, a trabalhar, mas as pessoas não veem, porque são medidas de pequena dimensão. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Deputado Foncaccio, então vou responder a 2 das questões e depois os meus colegas da DESAT vão responder. Já na apresentação disse-vos que o desenvolvimento social de Macau é rápido, porque também estamos a sofrer grandes transformações rápidas. Sim, perguntou-me se vamos então controlar. Sim, vamos fazer a monitorização e quando há... temos que trabalhar tendo em conta sempre as transformações. Agora, quanto às convenções, estamos a desenvolver os nossos trabalhos em cooperação com os outros serviços. E isto também trata-se de trabalhos interregionais, tal como em Hong Kong. Hong Kong também trabalhamos em colaboração com Hong Kong. Não há grandes políticas, mas sim adoptamos pequenas medidas, então, para conseguirmos agora sortir esses efeitos e obter esses resultados em Hong Kong. Se é para então desenvolver os trabalhos em cooperação com Hong Kong, então trata-se de trabalhos interregionais. Agora, ainda não há autocarros de turismo que passam pela ponte, que vai de Hong Kong, ponte Zhuhai, Hong Kong, Macau. Agora, concordo com as suas opiniões sobre o desenvolvimento do setor das convenções. Agora, uma outra questão do Sr. Deputado Socarro. Sim, muito obrigada por me ter dado esta oportunidade para responder às questões que têm a ver com os hospitais da Taipa. Em primeiro lugar, 6 edifícios da primeira fase. Todas as obras base já estão concluídas, de fundação, digo. Sabemos que o Instituto de Enfermagem já está em construção, um projeto já está feito, mas as obras não iniciaram ainda, porque acho que o dormitório ou o edifício residencial para trabalhadores não é assim tão importante, porque está dependente dos outros edifícios. Hospital Geral, sim. Hospital Geral, depois edifício de apoio logístico e edifício de administração, sim. Na próxima semana vai haver informações sobre isto, sobre os concursos, os respectivos concursos. Ainda me lembro, no dia 30 de outubro, foi numa reunião de interpelação oral, vim cá sozinho, porque o senhor deputado Pereira Coutinho, sim, apresentou uma interpelação oral sobre o parque das obras, o parque de material e oficina do metro ligeiro. Sim, sei as minhas responsabilidades, mas agora temos que ver Monha. Os meus colegas não trabalharam erradamente. Acho que para os trabalhos da Monha, os meus colegas não trabalharam mal. Não cometeram erro. Não cometeram erro. E depois também outros deputados colocaram questões sobre a questão do Monha. Sim, logo no início. Estamos a prever das obras concluírem em setembro de 2021. E depois, em novembro de 12, suspendemos as obras de acordo com o TOI, as decisões do TOI. E por isso, neste momento, não consigo dar nenhuma resposta sobre os trabalhos da Monha. E quando é que vão arrancar novamente? Não sei. Qual é a data da conclusão? Agora, quanto à quarta ligação, nada a dizer. Vai haver um concurso no dia 28 de fevereiro.
Agora, sim, tenho que clarificar sobre o seguinte. Nunca disse que não houve derrapagens financeiras, orçamentais, digo, e obras fora do prazo. Sim, tentamos envidar todos os esforços para reduzir as derrapagens orçamentais. Um ou dois casos só, excedendo pouco, 10 a 15% mais ou menos. Agora, se me perguntar como é que eu consigo evitar isto, a minha resposta é envidar todos os esforços, mas para então dar uma resposta a 100% que eu vou resolver isto tudo, não consigo dar uma resposta sobre isto. Tenho um projeto, o projeto apresentado em agosto, já está tudo pronto, e depois, na próxima semana, vai para o BO. É que nós gastamos algum tempo para evitar problemas, mas estamos a envidar todos os esforços dentro do possível. E não posso garantir que não vai haver problemas, mas dentro das nossas capacidades, com as nossas capacidades, estamos a envidar os nossos esforços para conseguir tudo. Ora, quanto ao Alto de Coloane, acho eu, estamos a acompanhar o assunto, mas vamos acompanhar de certeza, porque a DSOP está a acompanhar, a tratar. Quanto aos sacos plásticos, vou pedir depois ao diretor para dar uma resposta. Quanto aos procedimentos, processo legislativo, sim, está fora daquele prazo que eu estava a prever. Sim, acho que houve um bocadinho de demora. Quanto aos caminhões e autocarros lulas, entre aspas, que emitem fumos negros, ora, o que é que nós podemos fazer na área de trânsito? Sim, passo aos meus colegas para dar uma resposta. Eu já falei sobre o controle de veículos, parque de estacionamento. Sim, todos têm que saber. Há zonas em que há falta de lugares de estacionamento, mas não conseguimos de certeza resolver o problema. Avenida Almeida Ribeiro até Mercado Vermelho. Caótico, situação caótica, mas não consigo arranjar nem um terreno para então construir um parque de estacionamento, porque os terrenos já estão todos ocupados. Perguntaram qual é a zona? É esta zona, da Almeida Ribeiro até Mercado Vermelho. Recentemente, zona Lamautau, Fachiquei, Ilha de Verde, Toisan, até Portas do Cerco. Recentemente, quer para os automóveis, quer para as motas. Sim, sabemos que aquelas zonas têm cada vez mais habitações públicas, sim, e acho que há lugares de estacionamento. Agora, então, vamos tentar criar mais lugares de estacionamento em zonas em que há terrenos. Estamos a fazer isto. Mais uma vez, vou repetir. 239 mil veículos, 116 mil automóveis. E temos, para os automóveis, 130 mil lugares de estacionamento. Sim, acho que é insuficiente, porque precisam de lugares para trabalhar, precisam de lugares para quando vão à casa, não é? Agora, lugares legais, tudo com os parques, lugares dos parques de estacionamento e das vias, o número de lugares para automóveis já excederam o número de veículos, de automóveis de Macau. Mas há falta ainda de lugares de estacionamento para motas. Quanto ao Decreto-Lei 42/89/EM, nós já fizemos tudo para rever este Decreto-Lei e depois recebemos um aviso, não se pode ser feito através de regulamento, mas sim através de uma lei. E depois tivemos que voltar atrás, a partir do início. Temos que ir às obras públicas, uma consulta pública e, por isso, muito em breve, as obras públicas vai então abrir uma consulta pública para a revisão daquela decreto-lei.
Quanto às questões levantadas pelo Sr. Deputado Lancinho, alguns também perguntaram sobre o seguinte: para aproveitar os terrenos desaproveitados. 72, sim, já sabemos que houve 73 despachos, agora 72 terrenos desaproveitados, alguns ainda estão em ação judicial. A maior parte, 90% mais ou menos. Ora, Metro Ligeiro. Aquela empresa, sim, podemos constituir aquela empresa em finais deste ano ou em princípios do próximo ano. Quanto às tarifas dos bilhetes, ainda não decidimos. Quanto à linha leste, para nós podermos trabalhar, temos que ter tempo. Já celebramos o contrato no dia 31 de outubro, tudo vai ser feito em fases e para cada fase temos que autorizar, despachar e depois alterar, mais ou menos 600 dias. Porque precisamos de elaborar projetos e depois construção das obras, realização das obras para a construção e depois shuttle bus dos casinos, vou pedir ao meu colega. Agora, uma outra, quanto ao sistema de videovigilância, da gravação de imagens. Vou utilizar um bocadinho do meu tempo para dar uma resposta sobre isto. Ora, tenho 4 propostas de lei nas mãos da Assembleia Legislativa. Táxi, habitação econômica, habitação social, etc. E depois o metro ligeiro. Todas as leis têm que passar pela DESAS, passar pelos juristas e depois pelos secretários e depois, de acordo com a lei básica, tem que passar pelo Conselho Executivo, depois passa pelas mãos dos juristas, etc. Depois tem que passar pelas mãos do chefe executivo e depois os juristas do chefe executivo e depois assinar e depois encaminhar à Assembleia Legislativa. Tudo feito depois pelo chefe executivo. Porque tudo tem que ser assinado pelo chefe executivo para então poder encaminhar à Assembleia Legislativa, aprovando na generalidade. E depois, para os táxis, então já houve 12 reuniões sobre os táxis. E depois, no dia 9 de agosto, então regressamos aos nossos serviços para então introduzir os ajustamentos. E depois entregamos uma nova versão do trabalho. E depois, 12 de outubro, segunda versão do trabalho. E depois de outubro, já não vou chatear mais, entre aspas, o chefe executivo. Reuniões, e depois há jornalistas que fazem a conferência de imprensa, transmitem as informações, o chefe executivo sabe o que é que passou nas reuniões. Por isso não vou chatear mais o chefe executivo, porque depois da aprovação da generalidade vou discutir a proposta de lei convosco, artigo a artigo, e depois nós vamos introduzir alterações à proposta de lei, elaborando uma versão de trabalho, uma nova versão de trabalho, e depois vamos discutir os pormenores. Ontem mesmo, a 15ª reunião dos táxis, e depois não entreguei mais nada. Sim. Primeira introdução de alterações, sim. Já informei o assunto ao chefe executivo, uma vez, 2 vezes, e depois também não quero perguntar tantas vezes ao chefe executivo, e por isso o que falo com o chefe executivo é de privacidade minha, é um assunto privado, e do Conselho Executivo tratam-se de informações por causa de informações de serem confidenciais. Deputada Lancinho, quando entramos na discussão na especialidade, podemos então discutir. A deputada já não creio que em relação aos veículos já respondi. Será que nós podemos libertar esses espaços? Já, aliás, algumas zonas das ruas, o diretor vai explicar melhor. Já libertamos. Como há pouco já referi, quando for possível, nós vamos então aproveitar esses terrenos não aproveitados. Quanto ao novo acesso, o posto fronteiriço Chimal, eu não disse que no final do próximo ano este posto vai ser concluído.
Este novo acesso existe nesta localidade um edifício e um corredor. E as fundações desse edifício só no início do próximo ano vai concluir as respectivas obras de fundação. E depois, quer dizer, no segundo trimestre do próximo ano é que as obras de fundação vão ser concluídas. E também aproveito esta oportunidade para vos dizer que este ritmo, este andamento já conseguiu, quer dizer, é conseguido com a isenção do horário das obras. Obrigado, senhor secretário. Vou responder, em primeiro lugar, à questão do deputado Mazicen. Quando a situação de posto de fronteiriço na ponte Anconjoia-Macau, quanto ao licenciamento de emissão da licença, ou seja, os veículos podem entrar na ponte com a autorização das autoridades de Guangdong e, portanto, os cidadãos, ao tratar da licença, então, ou seja, a DISAT vai emitir licença aos cidadãos. E quando a instalação de zebras, sim, na Península de Macau existem 600 zebras e nas ilhas há 1.300 zebras. E vamos ponderar a sua aumento ou redução oportunamente. E quanto à iluminação, vamos então aumentar mais iluminação e não vamos remover isto. E quanto ao trânsito inteligente, já tentamos na zona da Praia Grande semáforos inteligentes e na próxima semana vamos vamos divulgar informações junto dos cidadãos. Quanto ao número de acidentes de aviação, sim, existem 40 casos, mas para este ano, acho que o número para este ano já voltou para o número de 2014 ou 2012. A partir de janeiro até agora, houve 9 mortes devido ao acidente de desviação e no ano passado existiam 8 mortes. Portanto, vamos ponderar esta situação para reforçar os trabalhos no trânsito. E há mais de 11.000 cidadãos já receberam cursos de educação sobre trânsito. E, portanto, acho que a sociedade deve chegar a consenso sobre este aspecto e, no futuro, quando da consulta da revisão da lei de trânsito rodoviário, vamos consultar as opiniões dos cidadãos no que respeita ao controle do número de veículos. Vamos tomar medidas financeiras e também outras medidas para o controle dos veículos. E, nos últimos anos também já aprovamos um regulamento administrativo e também temos um novo centro de inspeção de veículos que já começou a funcionar há mais de 2 anos. E também equipamentos para testar os automóveis pesados. Portanto, anualmente, 800 veículos pesados já passou pelos exames deste. Agradeço. Senhor Secretário, depois de primeiro 5 deputados, depois vamos alterar para 4 deputados e depois, se calhar, na segunda etapa, o Senhor Secretário vai ter mais tempo para dar as suas respostas. Tem a palavra o deputado Mazicen. Obrigado, Sr. Vice-Presidente, Sr. Secretário. Agradeço, Sr. Secretário, as respostas às minhas questões. Sobre a gestão dos transportes em relação à cidade inteligente, esta via, como é que o Sr. Secretário vai promover esse trabalho? Tem algum plano para isso? É só isso. Deputado Foncaccio, obrigado, Sr. Vice-Presidente. Agradeço as respostas do Sr. Secretário e concordar com as minhas opiniões. Mais algumas opiniões, não tenho mais questões. É que também sei que o Governo vai
dialogar com os governos da província de Guangdong e de Hong Kong e vai avaliar toda a rede de transporte, e isso é muito importante. Mas tendo em conta o desenvolvimento econômico, Macau, tendo em conta as nossas situações e tendo em conta o desenvolvimento no passado, muito do setor acha que os turistas das convenções e exposições, tendo em conta também o seu tempo em Macau e os seus gastos, de fato eles gastam mais e estão mais tempo em Macau. E isso é benéfico para o desenvolvimento de Macau. Esses turistas internacionais das convenções e exposições vai nos trazer melhor desenvolvimento econômico. No próximo ano vai ser os 20 anos da transferência de soberania e creio que a comunicação social a nível internacional vai estar muito atenta a Macau e as pessoas virão para Macau através de Hong Kong, do aeroporto de Hong Kong. E creio que essas pessoas também vão passar pela ponte Hong Kong-Zhuhai Macau e por isso espero que num futuro próximo o governo de Macau possa analisar e estudar melhor com o governo de Hong Kong, tendo em conta o desenvolvimento econômico de Macau. É só minha opinião, não é nenhuma questão. Muito obrigado. Deputado Socal, obrigado, Sr. Presidente Substituto, e agradeço pela franca e direta respostas do Sr. Secretário. Em Macau só temos uma ilha de Coloane e uma ilha de Taipa. Eu espero que, de fato, que possamos proteger o nosso pulmão. Porque eu creio que o governo já tem, neste momento, instrumento jurídico, porque na lei básica, no seu artigo 14, aí já se prevê a proteção de zonas verdes, de florestas. E creio que, ora, o que falta agora é determinação. Já temos suporte legal para o efeito. E em Coloane, o Lai Chi-Vun, sabemos que já houve uma classificação, que já foi classificada como património cultural. Não sei se vai ou não haver uma demolição de toda a estrutura, porque muito se preocupa a população. Quando é que vai realizar as obras? Será que o governo vai respeitar e ter em conta, de fato, as opiniões do Instituto Cultural? Por outro lado, quanto às tarifas, de acordo com os dados do governo de 2015, quando tinha na altura mais de 33 mil de passes mensais. Houve então uma certa redução e que para a utilização dos autoauxílios, um montante de 550.600 antes do reajustamento. Ora, sem o cancelamento, o acabamento de pôr o fim os passes mensais dos autoauxílios, eu creio que o problema vai se manter. E que também, por parte do governo, existem mais de 4 mil veículos do governo. Sim, obrigada pela resposta. Sim, sabemos que a área das obras públicas é muito importante para o desenvolvimento de uma cidade e com os trabalhos desenvolvidos pela equipa das obras públicas, sim, conseguimos avanço e desenvolvimento em Macau. Quanto aos terrenos desaproveitados, sabemos que a maior parte desses terrenos estão em ação judicial, mas acho que ainda há terrenos que já reúnem condições, como o terreno Pak-On, em frente do MGM, aquele terreno, um outro terreno em frente ao MGM. À noite, normalmente, aqueles dois terrenos já estão todos, como é que se diz, sobrelotados com veículos, com autocarros pesados. Será que já é tempo oportuno para reorganizar aqueles dois terrenos, então, para que esses dois terrenos sejam utilizados por todos os tipos de veículos? Quanto à criação de novos parques de estacionamento ou autoauxílio,
Sim, sabemos que em algumas zonas já reúnem requisitos, por exemplo, zonas antigas ou no centro da cidade. Sabemos que não há condições, sim, não, nessas zonas não há condições. Mas se conseguir encontrar zonas em que há condições, então peço ao governo para então construir mais silos autos. Ora, quanto ao shuttle bus dos casinos, então peço de 2 pisos, então peço ao governo, de 2 andares, digo, autocarros com 2 andares, então peço ao governo para dar uma resposta. Agora, quanto às novas tipologias de habitação, na altura a área dos terrenos era menor, mas agora já temos mais terrenos, não é? Por isso, segundo esta lógica, acho que quando se reúnem condições, deve então criar novas tipologias de habitações. Deputada Chen Hong, obrigada. Senhor Presidente, coloquei algumas questões, mas ainda não foram respondidas sobre, nomeadamente, parque de estacionamento por armazéns e também acesso Chen Mao. Se calhar, o governo deve ter, ou entre diferentes secretários, deve coordenar entre os secretários sobre se na segunda metade do ano passado se é possível concluir aquelas obras. Mas queria saber qual o planeamento de trânsito naquelas zonas, porque como já está em curso estas obras de postos fronteiriços, então deve já agora planear sobre o trânsito nas zonas subjacentes. Se já foram definidos planos, então peço ao secretário para divulgar estes planos. E quanto à questão da proteção ambiental, será que é necessário atrair mais estabelecimentos de restauração para participar no plano de recolha de resíduos alimentares? Sim, o governo, para além das medidas definidas no relatório das leis, então quais são os trabalhos principais a fazer? E quanto à questão de serviços 4G, entramos em breve os serviços de 5G, então, e quando o preço de banda larga, o preço é elevado e em comparação com as regiões vizinhas. Portanto, nesta situação, quais são as medidas que o governo vão tomar para reduzir os respectivos preços? Tem a palavra, Sr. Secretário. Vou falar, responder a dar algumas respostas e depois passar aos meus colegas. Primeiro é sobre os autossilos em tipo armazém. Eu concordo, mas não sei se consigo fazer todo esse trabalho. Eu já referi na minha apresentação. Eu posso dizer que nos últimos anos tenho 3.400 trabalhadores e agora tenho um novo problema. Hoje tenho 3.385 trabalhadores da minha tutela. Nem consigo repor os efetivos. Eu tenho orçamento para 3.600 trabalhadores, mas não consigo contratar. E por isso concordo com autossilo tipo armazém, mas não sei se vou conseguir fazer. E em relação ao novo tipo de habitação, eu também concordo, mas mesma questão. Estamos agora a concentrar os nossos esforços para a habitação social, para um pedido permanente. Depois vamos concentrar os nossos esforços também na habitação econômica. Não digo que não vou trabalhar para o novo tipo de habitação, mas por enquanto não consigo fazer esse trabalho. Espero que a habitação social possa ser pedido de forma permanente e por isso dar primazia à habitação social. E em relação às questões, outras questões, sobre a questão do deputado Matisen, o seu diretor vai responder.
sobre o shuttle bus também, e agradeço ao deputado Foncauchil, que não me apresentou mais questões, e em relação à questão de Coluan, as obras públicas a responder, e sobre Laitibun, nós já iniciamos os trabalhos para estudar essa zona. E agora, quando formos outro serviço vai avaliar aquela zona, nós suspendemos os trabalhos de planeamento daquela zona. E sobre as viaturas dos serviços públicos, deputado Souka Hou, é da nossa tutela. Eu, quando tomei posse, tinha 206 viaturas, agora só tenho 180. E quando tomei posse, os lugares que estavam nos estacionamentos públicos ocupava 34, agora é 17. Eu sei que é uma gota de água no oceano, mas fazemos o nosso trabalho, nós damos importância e os meus serviços públicos estão a cooperar. Eu só tenho 180 carros e 140 motociclos. Eu só tenho 7 estacionamentos para motas nas ruas. Sei que, claro, que o valor dos passes nem estão sempre a acompanhar o valor do mercado, mas no futuro, quando alterarmos as tarifas por horas, nós também vamos alterar o valor dos passes mensais. Creio que já respondi ao deputado Leão Sunhon. E em relação à questão 4G e também para a frustração fronteiriça, o senhor diretor vai responder. Senhor Presidente, senhores deputados, em relação à questão do deputado Sulussou, aliás, aquela questão já está em processo legislativo. Creio que próximo ano já podemos ter o processo concluído. O governo concorda que legislar, divulgação, também são tarefas importantes e, por isso, no futuro, nós também estamos preparados para produzir uma lei controlar o uso de saco plástico. Vamos agora trabalhar passo a passo e prestando também atenção no lançamento de uma série de medidas, como, por exemplo, bebedouros, a instalação de bebedouros. E também, ultimamente, também nós lançamos um plano verde para redução da utilização de saco plástico. E quanto à recolha de resíduos alimentares, podemos então adoptar 2 métodos. Um método é já um tratamento in loco e muitas vezes o trabalho é feito em terreno nu em loco. E também concentramos todos esses resíduos para serem tratados de uma só vez e, por conseguinte, é necessário de ter um centro para proceder a este tratamento uniformizado. E também há necessidade que a sociedade se habitue com este novo modo de viver. E se há ou não outros planos de recolha de resíduos, temos com base na recolha através da forma digital, perdão, não é? Quanto à recolha de instrumentos eletrônicos, vamos então proceder à recolha de aparelhos, computadores. Obrigado. Quanto ao Coluan, quanto à proteção do Coluan, já publicamos algumas zonas, já divulgamos algumas informações através do boletim oficial sobre a proteção de algumas zonas do Coluan. Sabemos que o Coluan é muito importante para a política de 2016, desde 2016, porque já sabemos que naquela altura já temos políticas para a proteção desta zona verde de Coluan, para então salvaguardar o ecossistema daquela zona. E ainda a orla, costeiras, as montanhas, as águas daquela zona. Obrigado.
Senhor Presidente, caros colegas, quando a questão da deputada Chan Hong sobre o preço da banda larga em 2018, já reduzimos por 2 vezes o preço da banda larga e no futuro vamos introduzir mais concorrência sobre os serviços diversificados e nesta fase estamos a exortar as operadoras para lançar mais planos da Grande Bahia. Portanto, agora há alteração no preço destes serviços. Portanto, no futuro há serviços diversificados, mas como o mercado do mercado é pequeno, portanto não há comparação. E quanto à questão de trânsito inteligente? Sobre a questão do engarrafamento, nós podemos prever esses engarrafamentos dentro de 1 hora. E em relação aos autocarros, também vamos efetuar trabalhos de melhoria, nomeadamente quais são os autocarros que são mais rápidos, porque atualmente existem mais de 510 mil residentes e turistas que utilizam a aplicação da DESAT. E em relação à sinalização e também às motas, nós vamos também avaliar o número de motas. Em relação à política da Ponte Hong Kong, Zhuhai, Macau, nós estamos sempre a dialogar e a esforçar para que possamos ajudar na nossa economia. Em relação às viaturas de serviços públicos, atualmente é menos 4% em relação ao ano passado o número de viaturas públicas. Nós, mensalmente, temos cerca de 10 a 20 passos mensais que nós recuperamos dos autoauxílios. E em relação ao presente ano, nós conseguimos apanhar cerca de 60 viaturas que emitiam fumos negros. Nós, este ano, fiscalizamos cerca de 800 viaturas e 7.000 em relação às viaturas pesadas. E em relação à questão deputada Chan Hong sobre o planeamento, em finais de outubro, nós já explicamos aqui na Assembleia Legislativa que no futuro também vamos também dar mais comodidade aos residentes e utilizar os transportes públicos para ir para essas zonas. Nós esperemos que no futuro, com as leis e regulamentos, vamos criar ainda mais autoauxílios. Deputado Choi Sai-ping, obrigado, senhor presidente substituto. Senhor secretário, queria também abordar alguns assuntos com o seu secretário. Em 2015, quando entrou em vigor a lei de acreditação profissional, de qualificações dos domínios de construção urbana e do urbanismo, de fato se registrou uma elevação da qualidade em relação aos profissionais dessas áreas. Mas, entretanto, entendemos que não é ainda suficiente o número de quadros dessas áreas. Ora, como é que é possível atrair mais pessoas dessa área para trabalharem em Macau? E, de acordo com esta lei, devia ser feita uma revisão depois de 2 anos após a sua entrada em vigor. Então, senhor secretário, o que é que pensa em relação a esta matéria? E depois, para além das associações, dos engenheiros e dos arquitetos, subscreveram em conjunto uma carta que, aliás, já trocamos opiniões com os operadores dessas áreas e que esta carta já foi apresentada ao senhor secretário, daí que não vou entrar nos pormenores desta carta. E há dias também, durante uma troca de opiniões com o senhor secretário Lionel, falamos então sobre a questão do seguro. E nesta lei que acabei de referir, no seu artigo de 18,
prevê também o seguro e que foi referido daquela troca de opiniões com o seu secretário, que vai ser feita uma nova consulta em relação a esta matéria. Então, quando é que vai ser feita esta nova consulta? Para além disso, e também nesta lei, no artigo 20, se prevê que em cada 2 anos deve então proceder a uma formação contínua não inferior a 50 horas em cada período. E daí que mas só que noutra lei que sobre a medicina, a norma é mais ou menos, mas só que a redação é diferente. E que deve, então, ter o diretor o presidente do IAS a definir, através de um despacho, a definir as regras para a respectiva revisão. Mas agora, quando se verificar um funcionamento menos ideal, então, quanto a esta formação contínua, pode então incluir no despacho para que elevar a carga horária desta formação. Não sei se nós podemos ou não aprender com a outra lei ou com outro tratamento feito em relação a esta matéria da formação contínua, porque até neste momento sentimos falta de quadros qualificados, de engenheiros, de arquitetos. E em relação a outra questão que tem a ver com o plano leste de Macau, e que já foi lançado o plano da zona leste de Macau, incluindo o reservatório, a ilha artificial, Nova Ponte, todas essas zonas, para manter a fluidez de todas estas zonas. E que em julho passado o governo disse que vai ter já uma conclusão em relação a este planeamento da Zona Leste. E afinal, quando é que o planeamento ou o plano pode ser divulgado? E agora, parece-me que agora está a falar sobre o plano diretor. Será que este plano diretor vai deitar abaixo o tal plano da Zona Leste? E queria perceber melhor, e daí que pergunto ao seu secretário, para cada um dos planos, como é que vão ser divulgados, quando é que vão entrar em vigor e depois quais são os procedimentos para que entrem em vigor. A outra questão que tem a ver com o trânsito e transporte. E para já tenho que elogiar seu secretário. A deslocação verde, de fato, é uma boa solução que merece todo o meu elogio. Mas também na Avenida Almeida Ribeiro, quanto ao sistema de tubagem fluvial, de fato há problema, porque sabemos que na altura há o corredor exclusivo para os autocarros e que tinha na altura de avançar com as obras. Mas como se trata e parou o tal corredor por causa do avanço daquelas obras. Mas agora, aquela solução é bastante boa. O que é que pensa o seu secretário? Vai continuar a implementar esta solução ou vai ter novas soluções? Porque boas políticas ou medidas devem ser mantidas. E, sobretudo, de corredores exclusivos de autocarros, como o corredor exclusivo dos autocarros entre a Barra e a Doca Lamal. Muitas vezes, quando as pessoas pensam que cortando uma desses corredores, provavelmente vai afetar a fluidez do trânsito. E não sei o que é que o senhor secretário pensa, até porque ultimamente o seu secretário também já avançou no Coronel Mesquita, Avenida Coronel Mesquita, no sentido de criar mais um corredor exclusivo para os autocarros. Provavelmente isto vai afetar o trânsito daquela avenida. O que é que o senhor secretário pensa? E porque isto tudo também, esta avenida está também ligada à Avenida Ouvidor Arriaga e Horta e Costa.
naturalmente, boas soluções devem ser avançadas, mas as pessoas, se calhar, não devem, então, preocupar-se. Uma faixa de rodagem ser reservada para o autocarro, isto vai afetar o trânsito. Se calhar, vai ser, antes pelo contrário, uma boa solução, contribuindo para a fluidez. Ora, quanto aos veículos e à falta de parques de estacionamento, sobretudo para os veículos pesados, até do terceiro trimestre de 2018, conta com 487 parques nos autoauxílios e nas ruas 37 e um total de mais de 1000 lugares de estacionamento para os veículos pesados. No total, em Macau, existem 7.638 veículos pesados, incluindo os veículos mecânicos. Ora, como é que o senhor secretário vai resolver a grande falta de lugares de estacionamento para esse tipo de veículos? Mas, neste momento, não estou a ver informações em relação aos lugares de estacionamento para os veículos de transporte de produtos perigosos. Mas será que o governo deve assumir esta atitude ou ter esta posição para resolver os problemas de estacionamento desses veículos? Porque as pessoas pretendem observar a lei, mas e se não tiver, como é que conseguem lugares suficientes? Como é que vão observar a lei? Obrigado, senhor presidente. Senhor secretário Tom. Ai, não, senhor secretário Rosário do Raimundo. Muito boa tarde. Senhor secretário, as obras públicas. É muito importante também para as deslocações, para as habitações. Sim, há muitas obras de valor, de preços elevadíssimos. Já sabemos quais foram os números, porque na sua apresentação já fez uma apresentação sucinta sobre isto. 33 projetos com obras avaliadas com mais de 100 milhões de patacas. Agora, já nos disseram, exemplo, um prato, então, que já está cheio de alimentos deliciosos. Então, como é que consegue, então, pôr mais alimentos nesse prato? E por isso tenho que agradecer os esforços enviados pelo senhor secretário, pelos seus grupos de trabalho, os seus colegas. Agora vou tentar, também peço desculpa por ter então confundido com o nome do outro secretário. Ora, em 2018 também sabemos que há um plano diretor e que tudo vai ser feito em 2019, arrancar em 2019 e que vai então ainda haver uma adjudicação e ainda vai elaborar realizar consultas públicas. E também sabemos que o chefe executivo já fez por despacho, já vai, então, através de um despacho para desenvolver Macau como Centro Mundial de Turismo e de Lazer. E também sabemos que vai haver no futuro muitos projetos que vão ser desenvolvidos, tendo em conta o desenvolvimento da Grande Bahia. Também sabemos que também para alguns grupos, o coordenador é o coordenador das obras públicas. Mas será que ainda a composição conta ainda, ou a comissão conta ainda com o chefe executivo ou com outros secretários? Porque não sei destas informações. Por exemplo, o diretor das obras públicas como presidente da comissão, porque isto tem a ver com o planeamento urbanístico, não é? O que é que acha? Ora, quanto ao quarto acesso e depois a linha leste do metro ligeiro, depois do retorno à pátria, sabemos qual é o desenvolvimento da Taipa e do Coloane. E sabemos que há grandes obras de grande envergadura e sabemos que nessas zonas também há cada vez mais casinos e as pessoas têm que se deslocar ao trabalho e depois, por isso, o trânsito aumenta. Mas agora já temos 3 pontes. A Amizade, vemos o engarrafamento e depois vai haver obras naquela zona de Pera Oriental. Quando é que as obras vão estar concluídas?
vai ainda adaptar medidas para então reduzir o engarrafamento da ponte de Amizade, porque todos os dias estamos a ver filas e filas de veículos à espera para entrar na ponte de Amizade. A quarta ligação é muito importante para Macau. E a quinta ligação também. E já sabemos que já está aberto um concurso para a construção da quarta ponte. E depois vai haver muito em breve a adjudicação. Agora, será que conseguiu o senhor secretário acabar este ano os trabalhos? Por isso, merece elogio. Agora, quanto à quarta ligação, quanto aos prazos e às obras, então temos que fazer algumas contas com o senhor secretário. Porque prazo com os projetos, então quantos dias são? São 1.440 dias. E no próximo dia, então, vai acabar no dia 27 de fevereiro. As candidaturas devem ser entregues até 27 de fevereiro. Ou seja, em 2024 estão concluídos tudo. Ora, agora, 2019 a 2021, para além de avaliar as propostas, que trabalhos vão ser efetuados? Vão acelerar os trabalhos quanto antes, tal como aconteceu com o terminal de autocarros das Portas do Cerco? Acabar essas obras, porque trata-se mesmo de uma infraestrutura muito importante para Macau. Agora, quanto ao metro ligeiro, sim, o senhor secretário já nos disse, não deve haver mais lugar às derapagens financeiras, mas agora quero saber como é que vai ser o metro ligeiro. Agora, quanto à zona A e a zona E1, a quarta ligação vai passar por essas zonas. Agora, esta quarta ligação, não houve reserva de um espaço para a passagem do metro ligeiro, porque as obras da construção da quarta ligação vai arrancar muito em breve, mas sabemos que é difícil agora alterar o seu projeto, não é? Agora, se a linha leste precisa de passar pela zona A, então como é que isto vai ser conjugado? Poderá o senhor secretário adiantar mais informações sobre isto? Depois da construção do metro ligeiro, de acordo com o GIT, a direção vai de sul a norte e depois há um corredor marginal e depois há outro corredor que é uma passagem superior, feita em passagem superior, que vai passar sobre as zonas habitacionais. Então, conseguiu arranjar um ponto de equilíbrio entre a passagem superior e as zonas habitacionais, isto é, uma distância mínima entre os viadutos ou as passagens com as zonas habitacionais? Por último, quanto à gestão dos edifícios, sabemos que há muitos edifícios antigos e, recentemente, nos últimos anos, muitos prédios já estão em ruína. Normalmente, destruição na parte da parede exterior dos prédios, janelas quedas de janelas. E mesmo já na Taipa houve muitos casos, 150 casos mais ou menos, de queda de janelas nas ruas, o que vai prejudicar a vida dos peões, porque caem a distância de 1 metro dos peões, mais ou menos. Sabemos que o governo tem vindo a lançar planos de apoio financeiro para a reparação predial. Agora, não sei se esses planos estão a surtir efeitos. Será que é por falta de incentivo ou por desobediência das pessoas? Não sei o porquê disto. Será que o governo vai adoptar medidas para incentivar a nossa população para, então, substituir as janelas já destruídas ou em ruína, ou as janelas que estão em ruína depois de tufões, da passagem de tufões? Porque a queda dessas janelas causa mesmo consequências graves. Em Hong Kong já registraram casos desses. Nós temos que prevenir, não é? Porque mais vale prevenir do que remediar. Obrigado. Deputado Yao Ting-biu. Obrigado, senhor vice-presidente, senhores secretários, os seus colaboradores, caros colegas. Não tenho muitas questões a colocar, mas
Sim, para mim, acho que o secretário com tão pouco recurso humano pode fazer um bom trabalho, por exemplo, planeamento urbanístico, novos aterros e quarta ou quinta ligação Macau-Taipa e também a ilha artificial. Também vejo uns bons trabalhos. Queria falar com o senhor secretário sobre a gestão de terrenos e de habitação. Quanto à política de habitação pública, é alvo da atenção dos cidadãos, com o desenvolvimento social, a cada vez mais a procura de habitação. E, antigamente, uma família, uma cama, dormiam 5 ou 6 pessoas, portanto, agora está sempre a aumentar a necessidade, a procura de habitação. Para habitação há que existir terrenos. Vejo no relatório da SLAC, vejo que o governo fez bons trabalhos no âmbito da gestão de terrenos, já retomou vários terrenos desaproveitados e assim aumentando a reserva de terrenos. Segundo as informações, até 30 de setembro deste ano, ou seja, há mais de 73 terrenos cuja concessão foi declarada caducada, com uma área de 530 mil metros quadrados. E assim, para os terrenos destinados à habitação e instalações públicas, sim, temos assim uma boa base. Em 2009, em dezembro, existiram 180 mil frações de habitacionais e até agora existem 220 mil frações habitacionais, incluindo públicas e sociais. E, portanto, até 2018 de outubro, 25 de outubro, só frações de habitação social já existem 14 mil. Portanto, já é muito. E no futuro, na zona A, vão existir 28 mil frações habitacionais. E agora a nossa política é a habitação social complementada por econômica e bem-estar para todos. Sim, o governo já está a esforçar-se por melhorar os trabalhos neste âmbito e também tenta articular-se com o desenvolvimento social. E, portanto, quando a política de habitação a prazo médio e longo, queria saber o seguinte, senhor secretário, no futuro, quando a habitação econômica e social, qual é a oferta dessa habitação e quanto é que vai satisfazer as necessidades dos cidadãos. Queria também manifestar o meu elogio ao secretário pelos trabalhos no aperfeiçoamento do sistema pedonal. Por exemplo, na guia há passagem superior para peões e também podemos subir dos portos exteriores para guia, podemos utilizar este sistema pedonal e na Taipa. Não sei se está a construir aquela travessia na Taipa. E vi que já há operários a fazer prospecção geológicas. E assim, no futuro, como vai ser esta construção de sistema pedonal? Porque isto pode afetar o número de veículos e também as necessidades de transportes públicos. Portanto, não sei se o senhor secretário pode partilhar conosco quais o andamento desses planos. Deputada Lei Chang-Yi, obrigado, senhor vice-presidente. Vou falar sobre a gestão de solos. Nos lados do projeto ano, referiu que vai apresentar, vai entregar o caso para o CCAC,
para esclarecer esta. Então, não sei qual é a intenção do governo, porque o tribunal disse que está de acordo com a lei. Em 2015, a CCAC emitiu um relatório que os terrenos desaproveitados, se o governo autoriza ou não o prolongamento do caso, é só um poder discricionário. E naquela altura, o CCAC referiu que o governo não tem um mecanismo, não disponibiliza informações atempadas em relação ao prolongamento desse prazo. Em relação à lei de terras, sobre o artigo 2º, o governo, tendo em conta o prolongamento do uso, nunca referiu sobre os critérios do prolongamento do uso dos solos. E isso, o CCAC também proferiu as suas decisões. Em relação ao terreno em frente, ao lado, à Ponte Nobre de Carvalho, aquele terreno era para criar um local aquatemático. Mas até agora, 21 anos. Já se passaram 21 anos, não desenvolveu nada. E naquela altura, aquele contrato referia que em 2008 o terreno já estava caducado. O senhor secretário disse que vai limitar, o senhor secretário também disse que vai limitar sobre o prazo de aproveitamento. Sabemos que Macau tem poucos terrenos e isto é um desperdício. Tendo em conta as nossas informações, em 2005, uma empresa de Hong Kong injetou capital naquela empresa. Isso é só um teatro que geralmente as empresas fazem. De facto, naquela altura, aquele terreno valia 4 mil milhões. Mas aquele terreno era para um parque temático, porque depois foi alterado para a construção de edifícios luxuosos. Eu creio que essas informações o governo tem. É isso que a antiga lei de terras tinha os seus problemas, porque as empresas iam vendendo os terrenos e depois ia-se prolongando os prazos de aproveitamento. Isso tudo é conluio. Se o governo não autorizar o prolongamento dos prazos, a alteração dos projetos, eu creio que o governo deve limitar. Não é que o governo não deixa desenvolver, porque está-se a alterar os objetivos iniciais. Se o governo respeita tantas as opiniões do CCAC, não será que esses casos, nomeadamente os fundamentos, nomeadamente esse exemplo que eu citei sobre um parque temático, não sei se o governo deve disponibilizar essas informações, tendo em conta também as opiniões do CCAC. E em relação aos 25 anos de aproveitamento dos terrenos, o CCAC também avaliou. Esse é um requisito obrigatoriamente que a administração deve cumprir. E se não declarar a caducidade do terreno, então é uma inoperância da administração. Antes de 2015, que não era do mandato do senhor secretário, um terreno industrial em Kluan que tinha caducado e que, em poucos meses, o senhor secretário fez uma informação e que foi depois divulgado a caducidade do terreno. Há outro terreno que também, na zona C dos Lagos Navan, também em 3 meses fez uma informação, mas até 2018 é que foi emitido a declaração da caducidade. Então, por que se demorou tanto tempo a autorização do chefe executivo?
eu vi um livro que era o passeio pelo mundo inteiro por 80 dias, mas para esse caso já se podia fazer um passeio 6 vezes ao mundo inteiro. O senhor secretário tinha referido na Assembleia que as obras públicas devem seguir os prazos para a abertura do processo de caducidade. No entanto, há alguns casos que tudo não é feito. Foi declarado 73 terrenos, a caducidade dos terrenos. No entanto, creio que os critérios o governo deve dizer ou informar a sociedade. Na Península Macau, sabemos que a ETAR está saturada e temos outras questões. E para além, há pouco o senhor diretor referiu sobre o pagamento dos sacos de plásticos. Também lá apenas diz que esse trabalho vai continuar a ser feito. Eu creio que estou bastante preocupada porque estamos a desenvolver o turismo e depois sabemos que os hotéis estragam muita comida. Não sei porque é que o governo não vai legislar sobre os resíduos alimentares. E em relação à lei do ruído, existem alguns jardins que, ao amanhecer, há muitas pessoas que estão a pôr música e isto afeta os residentes. Mas o que é que o governo fez, nomeadamente o IACM, como é que está a proteger o período de descanso dos residentes? Qual é a política do governo sobre a proteção ambiental? Isto eu gostaria de ouvir o governo. Eu acredito que o governo está a esforçar-se para trabalhar no âmbito da habitação pública. No entanto, há várias questões. Por exemplo, a lei da habitação econômica. Por que é que a lista de espera parece que está a brincar com os residentes? Porque é um sorteio injusto. Mesmo o Instituto de Habitação esforça-se, as habitações públicas ficam devolutas à espera e os residentes também ficam à espera. Então, como é que é isso? Deputado Sigalen, obrigada, Sr. Presidente Substituto, Sr. Secretário e seus colaboradores, caros colegas, muito boa tarde. Na sua pasta, quais foram os trabalhos feitos e quais os trabalhos vão ser feitos. No seu relatório podemos saber com toda a clareza. Mas quanto aos concursos públicos, vejo ainda alguns vícios. Espero que o seu secretário possa prestar atenção nesta questão, como, por exemplo, sobre superestruturas, do parque e a oficina do metro ligeiro. Houve então problemas e que foi resolvido o contrato com o empreendedor inicial e depois o concurso que se realizou ultimamente também se verificou vícios. E daí que, ou defeitos, daí que teve seguir a decisão do TUI, tal como referiu o seu secretário. Espera que em 2019 possa já entrar em funcionamento o metro ligeiro da linha da Taipa. Mas, então, neste caso, será que vai ter que indemnizar devido à perca da tal ação judicial? E quanto ao pavilhão de Bonha, depois de uma paragem de 4 anos, e através de uma terceira parte conseguiu então rescindir o contrato com o empreiteiro inicial. Mas isto quer dizer que muitas obras se registraram problemas, o que é uma questão que questiona a população. Eu
quero aí salientar, não quero apurar responsabilidade ou imputar responsabilidade a ninguém, mas eu só queria perceber o que é que aconteceu. Espero que o senhor secretário nos possa dizer, em relação aos vícios, defeitos verificados nos concursos públicos realizados, que soluções pensa em implementar por forma a comatar essas lacunas. O seu secretário referiu que para o ano vão ter 33 projetos com um valor superior a 1.000 milhões, a 100 mil milhões. Então, não sei o que é que o seu secretário pensou, que medidas vão ser lançadas por forma a comatar as lacunas e os defeitos registrados no passado. Quanto ao plano diretor e o quarto espaço, não sei se tem a elaboração do plano diretor teve ou não em conta este aspecto. Naturalmente, temos que fazer as coisas com calma, mas também não pode ser um trabalho feito muito devagar. Há 2 dias, o seu secretário, quando do debate da área dele, referiu que no finais do ano, no próximo ano, devia já iniciar com as obras que têm a ver com as convenções e exposições, e disse-nos que tem que guardar pela realização do concurso da empreitada por parte das obras públicas, é que pode avançar com as obras. Então, queria perguntar ao seu secretário, será que é possível, através do Conselho de Planeamento Urbanístico, para avançar com a construção do tal centro logístico de convenções e exposições? O planeamento urbanístico é um plano muito importante para a população, e nomeadamente a renovação urbana. Eu creio que a população tem muitas opiniões e sugestões. E quanto ao metro ligeiro, já nos deu uma grande lição quanto ao planeamento dos itinerários e, por conseguinte, o planeamento urbanístico é ainda uma questão muito mais importante porque afeta muito a vida da população. E, de acordo com a apresentação, o seu secretário também já referiu e disse alguma coisa em relação a este aspecto, mas que eu queria ouvir um pouco mais. Ora, em 2016, avançou com o desenvolvimento do quarto espaço. Será que no nosso planeamento urbanístico vai também abranger esta matéria, este quarto espaço? Em janeiro até abril do corrente ano, de acordo com o registro de entradas no nosso aeroporto internacional, se registrou mais de 2,7 milhões de passageiros. E parece-me que já chegou a um ponto de saturação. Daí que há que proceder às obras de ampliação do nosso aeroporto. Deve, então, o governo, e creio que o governo já apresentou um pedido junto do governo central para ampliar o nosso aeroporto, procedendo a aterros. E qual foi a resposta? Se já houve alguma resposta do governo central? E, por outro lado, quanto à proteção ambiental, que é uma matéria muito importante e que está muito ligada com a nossa economia. E por quê? Cito um exemplo. Em dezembro do passado, uma comissão IPCC da Organização Mundial de Proteção Ambiental que lançou um relatório de 1,5 em que muitos líderes de países e regiões participaram na reunião, e que o Prêmio Nobel é pela primeira vez que foi atribuído um economista que se debruçou sobre estudos de proteção ambiental. E daí que podemos ver a relação entre a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico. E por isso a proteção ambiental é uma tarefa que tem de ser dada devida atenção e importância.
e aplicando também tecnologias e planos inteligentes para proteger o nosso ambiente, tal como acontece noutros países. Por exemplo, proteção da agrícola, etc. Por último, eu queria também utilizar uma palavra do seu secretário, que as alterações climáticas constituem um grande problema que todos devem aprender. São cada vez maiores os desafios e que muito afeta a vida dos seres humanos e que também as alterações climáticas têm vindo a ser um tema quente debatido no mundo. Vamos fazer um intervalo de 30 minutos, depois regressamos, retomamos a nossa reunião e depois peço ao senhor secretário para dar respostas.